livro do Gênesis, capítulo de número 38. Gênesis, capítulo 38. Registrar aqui, claro, o meu agradecimento pela confiança do pastor Silas e do pastor Odilton na minha vida, no meu ministério. Nós já estamos aí na reta final desse ano e eu tive aqui inúmeras oportunidades ao longo desse ano. Isso é uma prova da confiança que a minha casa, a minha igreja tem em mim, no meu ministério, na minha família. Isso é algo muito importante. Muito bom estar hoje aqui com o pastor Silas, com o pastor Samuel, esses queridos amigos aqui, que estão me dando o prazer e a alegria de estarmos juntos aqui no altar hoje. Deus seja louvado. E vão dar glória de novo, né? Tudo de novo. Deus seja louvado. Última domingo que eu ministrei aqui, o pastor Silas estava, e quando foi um momento ali do café, no intervalo dos dois cultos, aí ele me disse assim: você lembra que pode pregar a mesma mensagem? Eu disse: não, pastor, lembro. É que eu que não tenho assim muito hábito. Ele: mas é bom aprender. Eu digo: ok, preguei, óbvio, né? É bom aprender, né? Então, aprendi, né? Então, acabei de aprender, glória a Deus. Gênesis 38, tem que aprender, né? Versículo 27. Quem encontrou, diga forte: eu amo a Bíblia. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio escarlate, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e chamaram o seu nome Zerá. Quantos podem dizer amém? Parto é coisa que mobiliza a família toda, né? A gravidez mexe com a família, e os casais e famílias aqui que já têm filhos sabem perfeitamente bem disso. Ou seja, a iminência de um parto, de um nascimento de uma criança é um evento importantíssimo para qualquer núcleo familiar, importantíssimo. Aqui no texto que lemos, é uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem avós, então é óbvio que há um momento importante, é um momento importante. Mas esse momento torna-se ainda mais importante quando nós entendemos que a gravidez em questão aqui está na família patriarcal de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos. Um deles é o pai dos meninos que estão aqui no texto, Judá. Então, se um parto seria importante, ou é importante, na verdade, em qualquer núcleo familiar, quando você entende um parto dentro do desenvolvimento, do desenrolar, do estabelecimento do povo de Israel, então isso ganha uma conotação muito mais amplificada, porque nós estamos falando da história bíblica, nós estamos falando da instituição do povo que Deus chamou para si, para o representar na terra. Sobretudo também porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, onde a questão do primeiro filho, o filho primogênito, tem um peso enorme. Não é apenas a questão de um nome bonitinho, primogênito. Não, existem privilégios, existem algumas questões que privilegiam o filho mais velho. Questões do tipo, uma porção diferenciada na herança da família, questões do tipo, uma bênção espiritual distinta, questões do tipo, a autoridade de levar o nome da família adiante. A descendência parte desta pessoa, do primogênito. Ele é contado, ele é mencionado. Então, existe muita coisa em questão aqui. E exatamente por haver muita coisa em questão, que o fato de ser uma gravidez de gêmeos, diga gêmeos, põe em alerta todo o contexto e, sobretudo,
põe em alerta uma figura que não existe praticamente, não existe não, né? Ainda existe, né? Mas muito difícil hoje em dia na sociedade pós-moderna, que é a figura da parteira. Por que põe em alerta, pastor? Põe em alerta porque já havia, inclusive, caso de uma certa confusão envolvendo gêmeos na própria família. Eu estou falando de Jacó e Esaú. Então existe uma importância muito grande de que não haja naturalmente nenhum equívoco, nenhum erro no estabelecimento de qual dos dois meninos gêmeos havia sido o primeiro a nascer. Porque mesmo que a diferença entre os dois fosse de 5 segundos, ainda assim, um seria o primogênito. E sobre ele repousariam todos estes privilégios que eu mencionei há pouco. Quem está me entendendo, diga amém. Mas agora que você e eu entramos nisso, porque o que está acontecendo aqui é um parto, e essa é uma aula de medicina? Não, mas aqui a vida está dando sinais, a vida está apresentando lições, a vida está emitindo códigos que nós precisamos aprender, nós precisamos entender. Veja bem o que aconteceu, segundo a narrativa que nós lemos. Quando a mamãe começou a entrar em estado de dilatações e tudo mais aquilo, e o parto realmente estava anunciado, a parteira tinha preocupação de não errar. Ela tinha preocupação de não confundir. Imagine, nascem os dois, ela põe os dois lá no bercinho, e daqui a pouco, quem foi que nasceu primeiro? Como dizer para o pai quem nasceu primeiro? Imagine se ela erra ao dizer que quem nasceu primeiro, na verdade não nasceu. Ela sabia que acabaria injustamente conferindo a um deles um benefício que na verdade era do outro. E é aí então que ela tem uma ideia. Diz o texto que o menino coloca o braço para fora. Um dos meninos, isso mesmo. Eu sei que é uma cena que parece para você estranha, e na verdade ela é estranha. E nós vamos entender isso melhor depois. O menino põe o braço para fora, e no que ele põe o braço para fora, diz o texto que ela tem uma ideia genial. Ela pega uma fita roxa e amarra no pulso do neném. E ela diz, este saiu primeiro. Só que quando olhamos para o texto, o que fica claro? Que na verdade o nascimento não estava concluído. O bebê apenas havia colocado o braço para fora. Mas o processo, por favor, para eu saber que você ainda está acordado, diga processo. O processo não estava concluído. Mas ela afirma sobre ele nasceu primeiro. Com isso ela está afirmando, a honra é dele, a primogenitura é dele, os benefícios são dele. Ela deposita uma carga de expectativa, na verdade nem expectativa, ela deposita uma carga conclusiva sobre algo que ainda estava em processo. O que vai acontecer? Olha lá. O texto diz que o menino vai recolher a mão de novo e ocultar-se no ventre. Portanto, aquilo que ela não só pensou que aconteceria, como chegou a afirmar, não aconteceu. Quero que você olhe para esse texto sobre um olhar, sobre uma perspectiva essa noite. A vida nos confere muitas surpresas, sim ou não? Quem aqui foi surpreendido bastante esse ano aí? Diga eu. A vida nos confere muitas surpresas. Quais, pastor? Às vezes, por exemplo, as nossas apostas, no melhor sentido da palavra, as coisas que pensamos, que verbalizamos, que dizemos com extrema certeza que vão acontecer, muitas vezes não se concluem. Mas eu preciso dizer a você que muitas das decepções que nós sofremos ocorrem quando nós conferimos precipitadamente uma ideia de que uma coisa está pronta, quando na verdade está em processo. Quantas vezes alguém aqui pode ter depositado sobre alguém uma carga conclusiva quando essa pessoa ainda estava num processo? E aí a gente abre a boca e diz é ele, a gente abre a boca e diz é aquele, a gente abre a boca e diz é aquela, não é ali. E vamos dando conclusões, ratificando coisas que na verdade ainda não se concluíram, e nos decepcionamos, e nos doemos. Eu quero que você atente bem para algo que eu vou dizer a você. Quer se decepcionar menos? Espere os processos acabarem para você tirar suas conclusões.
É uma questão de prudência. É uma questão de proceder de forma sábia. Eu não vou sair por aí determinando coisas que ainda estão em andamento. Aguarde os processos. Não tire conclusões precipitadas sobre coisas ou sobre pessoas. Observe o andamento das coisas, porque alguém ou alguma coisa que pode sinalizar de um jeito, pode não ser do jeito que você pensa. Mas se você segura a sua opinião e guarda o seu coração, você não se machuca. Quem me entende, diga amém. A moça, a parteira, ata no pulso do menino um fio roxo. E ela diz, ele nasceu primeiro. Ela afirma, ele nasceu primeiro. Quando na verdade ainda estava ocorrendo Diga para o seu vizinho, respeite os processos. Diga para ele, aguarde os processos. Para você não se precipitar e não se machucar. Ah, pastor, mas ela abriu a boca e disse, é ele. Pois Deus havia aberto a boca dele e dito, é o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo carinho. Se você ouviu em algum lugar que as suas confissões positivas, que as suas verbalizações ou declarações se sobrepõem à vontade de Deus, te ensinaram errado. Eu posso ficar aqui 1 hora afirmando que isso aqui é uma coisa. Se Deus disser que é outra, eu vou ficar aqui igual doido falando. Não é a respeito do quanto a gente bate o pé, não é a respeito do quanto a gente vocifera sobre uma coisa e grita e faz e tal. Há um comando, há uma vontade soberana, e não adianta, meu irmão, a vontade de Deus é soberana. Às vezes a gente pensa que é, e Deus dizendo, não é isso não, e não, Deus não vai mudar de ideia, porque eu quero, porque eu estou fazendo birra, porque eu estou afirmando, que eu estou fazendo confissão positiva. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, é a dele, não é a nossa não. Agora preciso que você entenda que se por um lado, algumas das apostas que fazemos falham, se por um lado as nossas previsões podem falhar, se por um lado aquilo que pensamos que vai acontecer às vezes não acontece, existe um outro lado da moeda. A mesma vida que é imprevisível contra nós, também é imprevisível ao nosso favor. Do mesmo jeito que tem coisas que você pensou que aconteceriam e não aconteceram, segura o que eu vim de Deus aqui te dizer. Existem coisas que você não estava nem mais acreditando que aconteceriam, mas estão nos planos de Deus para acontecer. Eu profetizo que o sabor da imprevisibilidade para você vai ser doce, não vai ser amargo. Você não vai ser decepcionado naquilo que acreditou. Você vai ser surpreendido naquilo que nem mesmo imaginava. Ai, quem vem comigo no glória a Deus e no aleluia nesta noite?